Bom, meus caros, ainda sobre o apagão, e este foi um vídeo que eu tirei de uma televisão em que apareceram alguns especialistas, pelo menos dois, a tentar explicar porque é que aconteceu tal coisa, um apagão que nós nunca tínhamos visto na nossa história. Eu com 64 anos nunca me tinha, ou talvez quando fosse muito jovem, que não me lembro já, mas na idade adulta não me lembro de ter estado estas horas todas sem luz. Eu sei que antigamente, e nomeadamente em maio, era o mês das trovoadas, parece que continua a ser, apesar de todos os paniqueiros que lançam o pânico sobre a população, a dizer que o mundo vai acabar porque o clima está a subir a 0,0000001 grau em cada milénio, e o nível do mar também está a subir 0,0000001 milímetro em cada 100 anos. Portanto, qualquer dia, dentro de muito pouco tempo, estaremos todos afogados com este nível de crescimento. Apesar disso, eu lembro-me que maio era realmente o mês das trovoadas e nós passávamos noites inteiras em que praticamente era dia. Era assim um tom ocre, era uma coisa que parecia, enfim, tétrica demais. A noite tornava-se dia porque os raios estavam sempre a cair, não é? Os lâmpagos estavam sempre, até vários ao mesmo tempo, aquilo quase nunca terminava. Bom, e nessa altura sim, ficávamos sem luz, talvez umas horas, mas enfim, eu também era muito jovem, tinha para aí 10 ou 15 anos, e depois de adulto não me lembro realmente de um apagão com 10 horas ou coisa que o valha. Bom, estes especialistas vêm-nos explicar algumas interrogações que ficam na cabeça de qualquer pessoa que pense por si próprio e que não se limite a ouvir o que dizem os jornalecos, comentecos e badamecos das TVs. E o melhor é vermos então este vídeo, que ele explica muita coisa. Mas à hora do apagão, Portugal estava a importar 30% da eletricidade que estava a ser consumida pelas famílias e empresas. De acordo com vários especialistas, o encerramento das centrais elétricas de Sines e do Pego tornou o país dependente de Espanha e da França. O risco deste apagão já estava de resto previsto há vários anos, como nos explica o jornalista Carlos Anes. Ora bem, não podemos confundir as coisas. É verdade que nós já fomos quase, nunca fomos mesmo, mas já fomos quase soberanos, ou seja, autónomos em termos da energia fabricada em Portugal para nosso consumo. Aliás, é o que está a acontecer nos últimos dias. Penso que só ontem é que foi restabelecida a ligação à Espanha, que é a nossa única ligação possível. Do outro lado é o mar, e o mar não nos dá muita energia elétrica. E através de Espanha, sim, nós recebemos energia de todos os outros países, não só de Espanha, como é óbvio. Mas apenas ontem foi restaurada a ligação e penso que ainda não estamos sequer a consumir a energia produzida que nos vem de Espanha. O que quer dizer que, pelo menos há 2 ou 3 dias, nós somos autónomos. E a minha primeira pergunta é, se nós conseguimos ser autónomos 2 dias ou 3, porque é que nós não somos autónomos o ano inteiro? E ninguém me responde a esta questão. O facto de estarmos a importar 30% da energia de Espanha coloca uma segunda questão. Porque é que, havendo um problema grave em Espanha, não sabemos ainda o motivo, mas sabemos que foi em Espanha, não foi em Portugal, porque é que nós ficámos aqui sem luz, apesar de termos energia eólica, energia solar e energia hídrica? Isso vai ser respondido em parte neste vídeo e na outra parte tentarei responder eu. Há 3 anos, o diretor-geral da Energia avisou o governo para o risco de um apagão como o que aconteceu esta segunda-feira. Porque nós estamos em cima, isto ninguém gosta de dizer, mas eu digo, estamos em cima de um problema de segurança de abastecimento grave. Não é hipotético, é grave. Ora, isto foi dito já há uns anos. Podemos ter rupturas de abastecimento para muito curto prazo. O alerta público na Ordem dos Engenheiros ocorreu depois do aviso ao governo em relatório da Direção-Geral da Energia. Considerando o descomissionamento da central a carvão do Pego, o sistema não será capaz de dar resposta às necessidades de consumo de eletricidade em 2022. Recordamos que António Costa mandou fechar as centrais do Pego e de Sines mais cedo ainda do que tinha, enfim, combinado, que tinha acordado com a União Europeia. Para quê? Para ficar bem visto e, se calhar, essa foi uma das ações que contribuiu para ele ter arranjado
o tacho que arranjou. Alegando razões ambientais, o anterior governo encerrou as centrais de Sines e do Pego, esta já depois do alerta da Direção-Geral. A partir daí, Portugal passou a ficar dependente da energia de Espanha, que mantém centrais a carvão e nucleares. E nós fechámos-la justamente porque se considerou, a extrema-esquerda considerou, e António Costa foi no embalo da extrema-esquerda, que as centrais térmicas produziam muita emissão de CO2, nada que se compare com um pequenino incêndio, daqueles de meia dúzia de hectares. Mesmo assim, era muito mau. Os incêndios não contam para a contabilidade das emissões de CO2, assim como os aviões também não, assim como os navios também não, mas as centrais, sim, essas contam. As centrais que nos permitem ficar vivos, mantermos energia elétrica, que sem energia elétrica, como vimos, nada vem, nem sequer água, essa contabiliza-se. Então não se pode ter uma central que seja térmica, portanto, que use combustíveis fósseis. Portanto, vamos acabar com elas. Entretanto, começamos a importar energia, imaginem de onde? De Marrocos e de outros países, há quem diga até, hoje em dia, até da Rússia via Índia, cá chega alguma coisinha, e toda essa energia, ela é produzida em centrais térmicas, justamente aquelas que o inteligentíssimo António Costa cortou, fechou, 1 ou 2 anos mais cedo do que a sua obrigação. E assim nos pôs à mercê de toda a Europa, toda a gente que nos queira vender eletricidade. Como disse no outro vídeo, se eles não nos quiserem vender eletricidade, pois se eles também precisam dela, imaginem lá o que é que vai acontecer. Primeiro eles, claro, e depois nós. Nós ficamos com o que sobra. E se não sobrar nada, imaginem lá com o que é que nós ficamos. Nós chegámos a estar a importar de Espanha mais de 50% do nosso consumo. Isto é absolutamente inconcebível. Mais do que inconcebível, é revoltante. Revoltante, eu diria, é criminoso, ainda mais do que revoltante. Portugal chegou a ser um exportador líquido de eletricidade. Ora, vejam agora estes números. 172 milhões em 2016, 141 em 2018. No ano seguinte, a tendência inverteu-se e agravou-se desde o encerramento das nossas centrais. 1.659 milhões de euros de importações líquidas em 2022. Quer dizer, nós exportávamos milhões, 200 milhões, 170 e tal milhões, passámos a importar 1.659 milhões em 2022. Atenção. Somos um país pobre, não podemos ter políticas energéticas mais caras do que os mais ricos do mundo. Mas como temos aquela, vão-me perdoar, aquela cagança de sermos os melhores em tudo, os primeiros em tudo, os bons alunos, os melhores alunos, professores não somos, alunos. Aprendemos, mas aprendemos matérias erradas, aprendemos matéria falsa. E depois, como aprendemos tão bem aquilo que é mentira, transformamos o nosso país, que podia ser próspero, que podia ser autónomo, como já foi, que podíamos até vender energias aos outros, não. Acabamos por importá-la e importá-la em doses industriais. Isso é por causa de grupos de interesse que dominam o governo, mas que têm um custo muito elevado para o país. Grupos de interesses que dominam o governo. Neste caso, o grupo de interesse nem sequer foi, digamos, operacional em termos de dinheiro, não foi, digamos, uma grande corporate. Neste caso, é a extrema-esquerda, que mandou ao abrigo da ex-geringonça, porque realmente em 2019, enfim, ainda havia geringonça, mas depois deixou de haver, começámos a cortar por aí fora as nossas centrais que nos mantinham autossuficientes. Portanto, foi uma opção política, neste caso não terá sido sequer uma opção, digamos, aquelas opções que nós estamos habituados a ver em Portugal, opção económica, vamos lhe chamar económica para não lhe chamarmos corruptiva. Este gráfico oficial da REN mostra o que aconteceu hoje. À hora do apagão, 30% da eletricidade que Portugal estava a consumir era proveniente das importações.
E agora perguntam vocês, mas então se estávamos a importar apenas 30%, isso quer dizer que nós estávamos a produzir os outros 70%. Só pode ser assim visto, não há mais nenhuma interpretação, a interpretação é esta. O que é que aconteceu então aos outros 70%? E isso ninguém explica. E aconteceu o que há muito era temido pelos especialistas. Pois, meus caros, ninguém explica, vou tentar explicar eu. É que nós temos um convênio com Espanha, não só político, mas também em termos, digamos, tecnológicos. E tudo está centralizado em duas vias. Quando uma delas quebra, para ser simples, quando uma delas quebra, a outra protege-se. É evidente que se acontecesse o contrário, se fosse um problema grande em Portugal, um problema elétrico, que não sabemos ainda qual é, disse que foi uma superprodução de energia eólica ou de energia solar, pronto, de energias verdes, mas também isso não está ainda confirmado, e não sei porquê, já passaram tantos dias. Se houvesse esse problema em Portugal, uma parte de Espanha também ficaria sem eletricidade. Mas que parte? A parte mais próxima da fronteira, porque nós não somos assim um portentado energético tão grande como Espanha. Basta que se recordem que nós somos, em termos de população e até da área geográfica, cerca de 1/5 de Espanha. E, portanto, é natural que nós gastemos 1/5 da energia de Espanha. E, portanto, se houvesse um problema, isso afetaria provavelmente 1/5 de Espanha. Números redondos, quer dizer, para não estarmos a entrar em muitas, porque ninguém sabe ao certo o que é que iria acontecer. Mas algumas zonas de fronteira, com certeza absoluta, fronteira de Espanha, seriam afetadas também por um problema que se gerasse em Portugal, por uma extra-ruptura ou por uma falta de produção. Como sabem, a produção de energia tem que estar sempre equilibrada com o seu consumo. Nós não conseguimos armazenar energia, digamos, em grandes potências. Conseguimos armazenar energia em pequenas potências, para o telemóvel, para um carro, as baterias dos carros, as grandes baterias também para unidades, enfim, mais ou menos industriais, mas não muito grandes, porque aí já tem que ser geradores. Portanto, não há baterias assim que se consigam utilizar, não existem, porque seriam caríssimas e nem há tecnologia para isso, que pudessem armazenar energia quando ela é muita, quando ela está a mais. Há sistemas de retificação, sim, de compensação, sim, mas a maior parte deles é desligar consumos, se houver uma extra produção. Se houver uma sobreprodução, subprodução, também é a mesma coisa. Temos que desligar alguns sistemas para que a coisa se equilibre. Produção e consumo têm que estar sempre equilibrados. Se houver uma grande diferença, tem que haver ali um ajuste automático. O que aconteceu foi que a diferença foi tão grande que não houve ajuste possível. Isto dito em duas palavras. Foi exatamente isto que aconteceu. Porque é que houve? Não sabemos. Há teorias da conspiração, mas que houve, houve. Então, para cima ou para baixo, como ele foi grande demais, não houve tecnologia para se poder compensar, isto é ao milissegundo, o extra consumo ou o subconsumo. E, portanto, o sistema fechou-se para proteger. Por isso, explico, algumas eólicas, vocês viram-nas paradas. Elas ficaram paradas por uma medida de proteção interna. Quando não há energia do outro lado, quando elas estão a produzir, mas não há ninguém a receber, elas cortam automaticamente a sua produção. A mesma coisa com os painéis solares, e por isso é que algumas pessoas em casa também que tinham painéis solares, ficaram muito admirados porque acabaram por não ter eletricidade na mesma. Não tinham eletricidade porque a produção de corrente contínua dos painéis solares de casa tem que ser passada através de um aparelho, um inversor, que a transforma em corrente alternada. 50 Hz quer dizer 50 períodos por segundo. A corrente alternada, nos dois polos da tomada que vocês têm, ela muda 50 vezes por segundo de direção. Polo positivo, polo negativo, passa este a ser positivo, o outro a negativo, 50 vezes por segundo. Ora, mas a corrente que se produz em nossa casa, quem tem painéis solares, é corrente contínua. A corrente do Tesla, por exemplo, do inventor, e do Edison, na altura não havia corrente alternada. Bom, então como não há nada do outro lado a receber essa corrente, o sistema corta por uma questão de, digamos, proteção. É isto, e foi isto que aconteceu, e portanto os tais 70% que nós estávamos a produzir, que a esmagadora maioria, talvez 70% ou 80% desses 70% seria as energias chamadas limpas, a eólica, a solar e a hídrica, elas pararam automaticamente por uma questão de
de proteção, uma vez que do lado de lá não detectaram que houvesse o consumo da energia que estava a ser produzida. E foi por isso mesmo então que nós tivemos um grande apagão e apesar de produzirmos 70%, naquele momento estávamos a produzir 70%, apesar disso não conseguimos usufruir de nada. Parou tudo por uma questão de proteção. Pronto, de qualquer maneira, o que interessa neste vídeo e no que vimos anteriormente é que nós, estupidamente, não tem outro adjetivo, peço muita desculpa, fechámos, nós não, António Costa, fechou duas das principais centrais que nos manteriam autossuficientes em termos de energia elétrica produzida em Portugal. Nós não precisaríamos, em princípio, de importar energia de Espanha se aquelas centrais continuassem a trabalhar. A verdade é que elas foram fechadas e, a partir daí, de um excedente que tínhamos, um pequeno excedente, mas tínhamos, e tanto que tínhamos que vendíamos a energia à Espanha, passámos a importar, como viram no gráfico anterior, cada vez mais. Portanto, foi uma medida estúpida, uma medida levada pelo fanatismo das altercações bimbáticas, não posso dizer o nome, senão cortam o vídeo, e portanto aqui está a prova de que nós, se nos deixarmos ir por estes fanáticos da extrema-esquerda e do wokeismo, qualquer dia ficaríamos como os homens das cavernas, sem energia e sem nada. Portanto, temos que pôr um fim a isso, a essa loucura, a esse fanatismo. Energias limpas, sim, energias renováveis, sim, mas nunca podemos depender delas a tempo inteiro, nem a 100%, nem próximo disso, porque senão acontece-nos o que nos aconteceu e, se em vez de 10 horas forem 10 dias de blackout, imaginem o pânico, a falta de alimentos em todo lado, a falta de combustíveis em todo lado, como é que nós íamos sobreviver, ok? Portanto, atenção, que esta gente maluca, estes jovenzinhos loucos que andam aqui a ser pagos pelas ONGs de Jorge Soros a dizer que não ao fóssil, nada de fóssil, tudo limpo, tudo verdejante, tudo energias renováveis, isso não pode ser porque elas não são estáveis, não se produzem continuamente, ora se produzem muito, ora não se produzem nada. De noite não há sol, não há energia solar. Quando não há vento, geralmente de dia há menos vento, à noite há mais vento. Quando não há vento, não há energia eólica. E quando não há água, não há energia hídrica. Não podemos ser reféns apenas desses 3 tipos de energia, porque elas não nos garantem o nosso futuro e não garantem a continuidade da nossa civilização. Portanto, meus caros, aqui fica a minha opinião e muito obrigado. Até à próxima.